Nos meus últimos vídeos, eu trabalhei com a ideia de que 90% da população brasileira não está nem aí e que apenas 10% se salva. Isso numa perspectiva otimista. Isso não quer dizer que os 90% seja constituído por pessoas vagabundas, pessoas que não trabalham. Não, bem pelo contrário. Nós temos uma imensa massa de trabalhadores entre esses 90%, mas são pessoas indiferentes diante da vida. A pior coisa que existe é a indiferença diante da vida, da realidade. Daquela pessoa que vive como um autômato, como um robozinho, que não analisa as variantes, as situações da vida. E quando a pessoa não analisa nada, como ela pode interferir no meio? Como ela pode ajudar o seu país a se tornar um lugar melhor para viver? Porque 90% da população brasileira é inativa. Inativa espiritualmente, intelectualmente, culturalmente. Incapaz de promover mudanças no Brasil. Apenas 10% da população se capacita hoje. Se capacita hoje a isso, né? Ainda numa perspectiva otimista. Mas daí eu pergunto para vocês, como mudar esse país se nós estamos no 9 contra 1? Porque fazendo uma proporção, de cada 10 pessoas, 9 são acomodadas. E apenas uma pessoa é ativa, quer que o seu país vá para frente, que o seu país passe por transformações profundas, que o Brasil vire um grande país. Apenas uma quer e as outras 9 em volta não querem. E esse camarada que quer que o Brasil dê certo, ele não luta apenas contra o PT, contra a esquerda, contra o comunismo, contra a nova ordem mundial, mas contra 9 pessoas que estão em volta dele, caminhando na direção contrária que ele caminha. Então, este indivíduo esforçado, esse indivíduo que sonha com um país melhor, ele encontra inúmeras barreiras no seu caminho, que fazem com que ele tenha que empreender um esforço gigantesco para não perder os estímulos, para não parar de sonhar. Porque jamais nós podemos desistir de lutar. Quando eu faço essas críticas aqui, eu não estou dizendo que eu desisti do Brasil. Bem pelo contrário, eu estou sacudindo o meu corpo para novamente recuperar forças e dar mais um passo adiante. Mas a nossa luta é contra a letargia do povo brasileiro. Um povo letárgico, ele é explorado. Ele se torna escravo da sua classe política. E é o que acontece. É o que acontece. E a nossa classe política, ela quer perpetuar essa letargia, porque está ótimo para a nossa classe política, está ótimo. Os nossos políticos, eles querem que esta letargia se perpetue aqui no Brasil e que o povo nunca acorde, e que o povo nunca acorde. E esses 10% que colocam o dedo na ferida, eles acabam incomodando e irritando os outros 90% que não estão nem aí. Vocês podem observar no dia a dia que nós enfrentamos muitos conflitos quando esbarramos com essas pessoas que não querem fazer nada para o Brasil mudar. Porque pessoas assim, elas não pensam, elas não refletem, dói para elas pensar, dói para elas pensar. E daí eu pergunto, como mudar um país onde 90% da população sente dor ao pensar, sente dor ao promover uma análise, uma reflexão sobre a realidade brasileira? Fica realmente difícil. Fica muito difícil. Mas este é o desafio que nós temos. Nós, poucos guerreiros que queremos mudar esse Brasil, nós estamos lutando contra os nossos próprios irmãos adormecidos, engessados, mumificados. Nós estamos lidando com múmias existenciais. E como acordar múmias?
Se é que se pode acordar múmias, né? Se é que se pode acordar múmias. Eu, particularmente, eu não desisti da minha luta pessoal, jamais vou desistir, porque eu não quero me tornar uma múmia existencial. Eu quero ser um indivíduo e alguém que luta por um mundo melhor, por um país melhor. Mas eu vejo aqui no Brasil que impera um espírito coletivista. O Brasil, a sociedade brasileira é uma grande massa, é um grande corpo. Os brasileiros se veem como uma massa humana e não como indivíduos. Os brasileiros, eles têm uma verdadeira bronca contra a individualidade, que é diferente do individualismo. O individualismo é o egoísmo, é cada um pensar apenas em si mesmo, passando por cima dos outros para atender aos seus próprios interesses. Só que a individualidade é algo saudável. Nós precisamos ser indivíduos acima de tudo, e não um rebanho. Só que esses 90% da população brasileira, eles são um rebanho. Predomina entre essas pessoas o espírito grupal, o espírito de rebanho, que faz com que todas as pessoas se confundam entre si. São como cubos de gelo que são atirados dentro de uma piscina, eles derretem e aquela água se transforma numa coisa só. Isso é a sociedade brasileira. 180 milhões de cubos de gelo derretidos dentro de uma piscina, que se misturam numa promiscuidade absurda, na ignorância, na imbecilidade diante da realidade. E o que um povo assim pode fazer? Não pode fazer nada. Um povo assim é passivo. Ele sofre as consequências das suas próprias mazelas. E o povo brasileiro, ele caminha para trás porque ele não tem autonomia, porque ele não tem coragem, porque ele não tem uma perspectiva saudável diante da vida e, acima de tudo, porque não tem individualidade. O povo brasileiro é rebanho em sua grande maioria. 90% da população brasileira é rebanho. E apenas 10% da população brasileira é constituído por indivíduos. Pessoas que têm individualidade, que procuram se conhecer, que têm sonhos próprios, que caminham com as próprias pernas, que procuram desenvolver a sua vida interior. Porque é preciso, primeiramente, fazer um trabalho dentro de si. Aquele que não trabalha as questões essenciais da vida no seu ser, no seu mundo interior, ele não se desenvolve. Ele vira apenas um cubo de gelo atirado dentro de uma piscina que derrete e se mistura com a água que existe lá. E assim não existe desenvolvimento, porque o desenvolvimento só existe onde existem indivíduos numa sociedade. Onde não existem indivíduos, ou um número muito pequeno de indivíduos, como aqui no Brasil, no meio desse imenso rebanho social, fica realmente difícil o país se desenvolver. E por que aqui no Brasil predomina esse coletivismo? Por quê? Porque a imensa massa dorme. O coletivismo, ele é resultante do sono individual das pessoas. Aquele que dorme para a vida, ele se torna um animal de rebanho. Ele entra no meio da massa, ele é tragado, ele é segurado, ele é esmagado pela massa. E a própria massa não permite que ele se desenvolva. E a nossa classe política, ela trabalha por essa massificação, por esse coletivismo. Vocês podem ver, os nossos políticos, eles são coletivistas. Eles não querem que os cidadãos brasileiros se salvem deste coletivismo, porque este coletivismo personifica a própria condenação da sociedade brasileira. Os brasileiros hoje estão condenados por causa do seu coletivismo e por causa da falta de individualidade, que não tem nada a ver com egoísmo.
Os brasileiros ainda confundem a individualidade com o egoísmo. Alguém que é esforçado, que caminha com as próprias pernas, que promove um trabalho interior, ele é chamado de egoísta aqui no Brasil, porque a inversão de valores, ela é tremenda, ela é imensa. E por causa dessa inversão de valores, que a imensa massa também não acorda e continua dormindo. E nós precisamos fazer um trabalho pesado, minha gente, para acordar as pessoas. Se nós não acordarmos o próprio povo brasileiro, o Brasil não vai mudar. O Brasil não vai mudar. É uma ilusão acreditar que um presidente da República possa chegar lá e fazer as transformações que a sociedade precisa, promovê-las. Isso não vai acontecer nunca, porque é o próprio povo que faz o seu país. E se os nossos políticos hoje são uma merda, é porque 90% da população brasileira é uma merda. É uma merda. Me desculpem aqui os termos, vocês já me conhecem um pouco através dos vídeos, eu não gosto de falar palavrões, mas muitas vezes não é possível utilizar-se de termos diferentes para expressar uma determinada situação, né? E eu sou paciente pra caramba, só que a minha paciência, nesses últimos tempos, ela está esgotando. Ela está esgotando. Vocês me desculpem, mas às vezes eu fico indignado com esse país. Eu fico indignado com as pessoas. Eu fico indignado com esses 90% da população brasileira que não estão nem aí. E eu não quero que esse país se exploda, eu não quero que os brasileiros se ferrem. Eu gostaria de ajudar as pessoas a acordarem para que elas se tornassem as donas de suas vidas, para que as pessoas se libertassem dessa classe política. Esta é a vontade do fundo do meu coração, por isso que eu tenho esse canal no YouTube, por isso que eu faço vídeos, porque eu gostaria de ajudar esses 90% a acordar. Mas está difícil. As pessoas ainda se ofendem. Quando a gente coloca o dedo na ferida, porque a gente não quer que a ferida infeccione ainda mais, a gente quer limpar a ferida. As pessoas ainda se ofendem quando nós tentamos ajudar elas, quando nós procuramos desinfetar a ferida para que ela possa sarar. As pessoas nos veem como um inimigo ainda aqui no Brasil. O inimigo, aquele que é um indivíduo que porta a individualidade, ele é enxergado como inimigo pelo rebanho. E aquele político coletivista que diz estar fazendo alguma coisa pela sociedade, mas apenas quer engessá-la, ele propaga esse coletivismo para que o povo vire rebanho, esse político ainda é aplaudido, né? O populista, ele é aplaudido. E por quê? Porque a população brasileira enxerga as coisas de forma errada. Porque é uma população coletivista, é uma população que vive sob o espírito de rebanho, é uma população constituída por cubos de gelo atirados numa piscina, derretidos que formaram apenas uma única massa de água. E é claro que ali não existe personalidade, não existe iniciativa, não existe liberdade, autonomia, não existe empenho pessoal, não existe individualidade, não existe consciência diante da realidade, mas apenas obscurecimento, ignorância. Existe uma grande cortina de ignorância que impede o povo de enxergar a realidade e julgá-la corretamente. E é isso que o Brasil é. O Brasil é uma imensa alienação, né? A sociedade brasileira é uma imensa alienação, porque 90% da população brasileira dorme. Sim, 90%. De cada 10 brasileiros, 9 dormem e apenas 1 está acordado. Este 1 está no 9 contra 1 em relação aos dorminhocos. Em relação aos dorminhocos, né? E nós precisamos acordar essa massa. Se nós não conseguirmos acordar essa imensa massa, o nosso país também não vai
endireitar. E vai continuar a mesma merda que é. E pior, vai continuar piorando. Porque o destino do Brasil é continuar piorando se esses 90% da população brasileira não acordarem. Se esta galera continuar dormindo, desculpem a minha sinceridade, o Brasil ele vai se perder de vez. O Brasil vai se perder de vez. E eu, a essa altura do campeonato, eu não sei se o nosso país tem jeito ainda. Eu não sei se o nosso país tem jeito ainda. Se nós não dermos um grande choque na massa, ela não vai acordar, e se a massa não acordar, o Brasil também não vai endireitar. Pensar o contrário é uma ilusão. Nós temos que ser realistas, porque é o povo que faz o seu país. É o povo que faz o seu país, e não o país que faz o povo. Porque o país, ele é uma entidade abstrata, né? Mas o povo é a constituição social de um país. E um país, ele apenas é o reflexo do que o seu povo é. Se o país é mal visto pelo mundo afora, se o país é governado por autoridades corruptas, autoridades inconsequentes, é porque o povo, em sua grande maioria, é assim. A própria classe política é apenas um reflexo do próprio povo de um país. E no Brasil é assim. No Brasil é assim. Essa nossa classe política safada, ela é a cara dos 90% da população brasileira que dormem, dessas pessoas sonolentas que se irritam quando nós tentamos acordar elas para a realidade. Então, como mudar esse país? Fica realmente difícil, né? E os meus vídeos daqui para frente, eles vão ser mais enfáticos nessa direção, gente, porque eu estou cansado de conversa mole. Estou cansado de conversa mole. Ou nós fazemos alguma coisa para nós mudarmos o nosso país, ou nós apertamos o passo, ou nós sacudimos as pessoas, sei lá. Nós precisamos fazer alguma coisa. Porque, do contrário, a nossa situação não vai mudar. As coisas não vão melhorar aqui no Brasil se nós continuarmos nessa lenga-lenga, nesse blá blá blá. Nós precisamos sacudir essa sociedade. Eu não sei como. Eu não sei como. Eu não tenho respostas. Eu não tenho respostas. Eu estou aqui tentando fazer alguma coisa. Mas nós precisamos nos unir e sacudir a nossa sociedade. Porque, do contrário, nós não vamos conseguir mudar o nosso país. E não esperemos nada da nossa classe política. Porque ela quer que esta sonolência continue existindo. Nossos políticos, eles sonham com a perpetuação da sonolência da sociedade brasileira. E daí nós estamos ferrados mesmo. Daí nós estamos ferrados mesmo. Bem, gente, obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente.